Olá, vamos voltar ao tempo no ano de 1947, na cidade de Roma. Um homem caminha às pressas pelas ruas de paralelepípedos, perto ali do rio Tibre. Esse homem austríaco é procurado, ele tem sangue nas mãos. Ele é Franz Stangl, comandante de Treblinka, campo onde quase 1 milhão de judeus foram exterminados. Stangl não sabe onde ir, mas ele já tinha ouvido falar de um certo bispo, alguém que ajudava pessoas como ele a realizar a sua fuga. Então ele supõe-se que encontrou um companheiro e havia a pergunta: você irá ver Hulda? Perguntou o homem, usando o apelido ali do prelado. Então, poucos minutos depois, Stangl está diante de uma porta, ela se abre. Você deve ser Franz Stangl, estava esperando por você. Essas palavras são atribuídas ao bispo Alois Rudau ao receber Stangl em Roma, conforme o depoimento do próprio criminoso à jornalista Gita Serenir em 1972. Bem-vindos ao podcast Deuses e Devotos. Meu nome é Marcos André, eu sou professor de História. Este é o episódio de número 59 desse podcast, que é dedicado à história das religiões. Alois Rudau, um bispo colaborador do nazismo. É exatamente isso. Bom, para entender o que esse homem fez depois da guerra, a gente precisa entender quem era ele. Alois Karl Rudau nasceu em 31 de maio de 1885 em Graz, na Áustria. Ele era filho de uma família operária com raízes eslovenas. E esse é um fato que ele nunca vai admitir publicamente, porque ser esloveno na Europa, nessa época, precisamente na Áustria, que cultuava o pan-germanismo, era uma fraqueza. E ele não tolerava fraqueza, especialmente a que ele tinha. Era um homem inteligente, ganhou várias bolsas para estudar teologia e foi ordenado padre em 1908. Em 1911 ele vai se doutorar em escrituras do Antigo Testamento. Em 1914 o bispo de Graz o enviou a Roma, ao Pontifício Instituto Teutônico Santa Maria dell'Anima, seminário germânico de Roma. Era um posto de prestígio, era para Rudau ali um trampolim. Ele havia crescido ali na sua carreira. Então, em 1923, ele vai se tornar o reitor desse instituto. Durante 30 anos, ele vai ser o chefe dessa instituição, que é ali no caso, ele se torna um representante dos católicos de língua alemã em Roma. Mas para ele isso era muito pouco, ele queria muito mais. Ele queria ser mesmo, era arcebispo. Em 1932, com a morte do cardeal Pífero de Viena, Rudau chegou a encomendar um báculo episcopal, que é o bastão cerimonial dos arcebispos. Ele chegou a anunciar ali amigos próximos que seria o novo arcebispo de Viena. Só que o Vaticano escolheu outro, Então Rudau ficou com o título de bispo titular de Aella, uma diocese sem um território real, que para ele se tratava ali de uma honra vazia, e ele vai ficar com ressentimento. Bom, é uma época então que Hitler chega ao poder e ele acaba vendo uma oportunidade nisso. Ele já tinha, lógico, simpatias, pela questão do pan-germanismo. Então, em 1937, ele publicou um livro chamado Os Fundamentos do Nacional-Socialismo. Nesse livro, o bispo elogiava Hitler como defensor de valores cristãos contra o bolchevismo. O que ele dizia nesse livro? Que o nazismo e o catolicismo eram aliados naturais. Então o livro era simplesmente uma declaração, Eu sou o elo entre a igreja e o Terceiro Reich. Bom, isso, lógico, teve uma repercussão ruim, Naquele mesmo ano, o Papa Pio XI havia lançado a encíclica Mit brennender Sorge, com viva preocupação, condenando o nazismo. O próprio pontífice, ao ser informado desse livro, teria dito: esse é o primeiro erro, não há intelecto nesse movimento. Então ele acaba se tornando uma pessoa não grata dentro do Vaticano, sem nenhuma perspectiva de alçar cargos superiores, E esse isolamento é o que vai garantir a ele maior liberdade para agir
e ninguém vai prestar muita atenção, né? Com o fim da guerra na Europa em 1945, a Alemanha acaba se rendendo incondicionalmente. A guerra na Europa traz um caos, né? Então milhões de deslocados, campos de refugiados superlotados, então a Europa estava arrasada tentando se reconstruir. E nessa confusão, nesse fluxo humano imenso, haviam lógicos criminosos de guerra, homens inclusive que comandaram câmeras de gás, ordenaram fuzilamentos, organizaram deportações para campos de extermínio. Então esses homens tinham sangue nas mãos de milhões de pessoas, né? Mas esses sujeitos precisavam desaparecer, precisavam de ajuda. Então o bispo, né, Rudal, vai começar usando a sua posição, né? Então, como reitor da Santa Maria de Anima, ele tinha acesso a campos de prisioneiros de guerra nesse palácio militar. Então ele vai visitar esses internados e vai ministrar os sacramentos, que era um trabalho pastoral normal, né? Exceto para alguns desses internados que ele trazia não apenas conforto espiritual. Então ele vai criar um sistema, né? Os historiadores chamam das Rat Lines, rota de ratos. Isso funcionava com etapas. Primeiro, o fugitivo chegava na Itália, muitas vezes tendo escapado, né, do campo ou cruzado essa fronteira ali clandestinamente. Então eles eram escondidos em conventos, mosteiros ou salas do próprio clérigo na Universidade ali de Santa Maria da Anima. Segundo, questão dos documentos. Então esse aí é o coração do esquema. Como que ele fazia isso? O Comitê Internacional da Cruz Vermelha estava sobrecarregado com essa emergência humanitária ali do pós-guerra. Então, emitia documentos de viagem chamados L'Espacia. Esses documentos eram aceitos como passaportes na América do Sul, né? E não havia uma certa triagem. Então bastava um nome, qualquer nome, e uma carta de recomendação. Um outro passo, a carta do próprio bispo. Ele escrevia pessoalmente, atestando o bom caráter do portador. Bom, é um homem de poder, ele tem uma assinatura episcopal. Então era suficiente para poder abrir ali as portas da Cruz Vermelha e emitir o documento, né? Em vários casos, documentada a própria assinatura do funcionário foi falsificada por colaboradores do bispo. Formulários em brancos circulavam para a rede para poder fazer isso. E o quarto passo, né, o visto, né? A Argentina de Juan Perón era o destino principal. Então Perón, presidente da Argentina, havia secretamente ordenado que diplomatas argentinos criassem rotas de fuga para essas pessoas desde 1943, ou seja, antes do fim da guerra. Em 31 de agosto de 1948, Rutal escreveu pessoalmente ao presidente argentino pedindo 5.000 vistos, é impressionante, descrevendo os candidatos como combatentes anticomunistas, né? E que essas pessoas, né, o sacrifício salvou a Europa do domínio soviético, e Perón acaba cedendo ao bispo, né? E o quinto passo, o embarque em Gênova. A cidade portuária ali da Itália era um ponto de saída. Então lá havia um padre franciscano chamado Eduardo Dometer, e tinha também outras redes eclesiásticas que forneciam passagem aos últimos documentos. Então os navios partiam principalmente para Buenos Aires e para o Rio de Janeiro, Assunção e Santiago, né? Abre aspas aqui, né? Um relato que está no livro, né? Agradeço a Deus por ter permitido visitar e confortar muitas vítimas em suas prisões e campos de concentração e ajudá-las a escapar com documentos e identidades falsos. Essa é uma frase que está em uma das memórias publicadas postumamente em 1976, né? Ou seja, nenhum arrependimento, apenas gratidão. Então, o financiamento também havia, lógico, a questão de dinheiro, né, de muitos lados, né? Do próprio Walter Rauff, que era oficial da SS, que desenvolveu os canhões herméticos de gás, um dos primeiros a usar a rede de Rutal. Esses recursos eram desviados das próprias operações das SS. E segundo o Monsenhor Karl Bayer, diretor da Caritas Internacional em Roma, também vinha do alto escalão da igreja. Nessa entrevista, no ano de 1970, a jornalista Gita Sereni, né, Bayer foi direto. O Papa Pio XII fornecia dinheiro para as operações, às vezes em pequenas quantias, mas vinha.
é muito difícil você julgar dessa forma, né? Uma declaração dessa que também pode não ser verdadeira, né? Mas enfim, recursos vinham, talvez o Papa não soubesse para onde estavam sendo desviados ou utilizados, né? E muitos homens passaram por essa rede, né? E nomes importantes ali do escalão da Alemanha nazista. Franz Stangl é o homem de abertura desse episódio aqui, no início, né? Ele era comandante de Sobibor e depois de Treblinka, né? O segundo campo de extermínio mais mortal da história. Estima-se que 900 mil pessoas foram assassinadas nesse campo, né? O próprio bispo recebeu esse homem em Roma e providenciou alojamento, dinheiro e visto para a Síria. De lá, esse homem veio para o Brasil, onde viveu por anos como um cidadão comum em São Paulo. Foi preso em 1967 graças ao caçador de nazista Simon Wiesenthal. Adolf Eichmann, esse é bastante famoso, é o arquiteto logístico do Holocausto, né? Ele era o burocrata ali que coordenava o transporte de milhões de judeus ali para os campos de concentração. O auxiliou diretamente o padre, que emitiu o visto argentino de Eichmann, e ajudou a providenciar seu passaporte falso da Cruz Vermelha, no nome de Ricardo Clemente. Eichmann embarcou para Buenos Aires em 1950 e vai viver na Argentina por 10 anos, como um trabalhador comum. Só que em 1960, o Mossad, que é o serviço de inteligência israelense, vai capturar ele em plena rua, né? Ele vai ser levado a Israel e acaba sendo executado em 1962. Josef Mengele, o anjo da morte de Auschwitz, né? Famoso aqui no Brasil porque acabou morrendo afogado em Bertioga, ali em São Paulo, né? Walter Rauff, o homem que inventou os caminhões de gás, né? Os veículos que usavam monóxido de carbono dos próprios escapamentos para matar os ocupantes durante o transporte. Então, mais de 100 mil pessoas morreram dessa forma. Erich Priebler, oficial SS responsável pelo massacre das Fossas Ardentinas. O assassinato de 335 civis italianos em Roma em março de 1944. Isso foi uma represália a um ataque partisano. Então, a rede do bispo facilitou a fuga para a Argentina e Priebler viveu em paz por décadas em Bariloche, uma cidade turística da Patagônia, chegando inclusive a dar entrevistas na TV americana em 1994. É exatamente isso que vai levar à identificação desse homem. Ele vai ser extraditado para a Itália, julgado e condenado à prisão perpétua. E há dezenas de outros casos, lógico, né? Esses são os casos que a gente pode citar nas fontes, que são os mais famosos. Mas fica uma pergunta aqui para você, ouvinte, que pode estar se perguntando agora. Quanto que exatamente, em que grau de consentimento, né? E isso é debatido por historiadores, a igreja estava envolvida, né? O Papa Pio XII havia cortado pessoalmente o contato com o Rudal no início do seu pontificado, né? E isso incomodou os nazistas, que eram simpatizantes ao bispo, né? Então, do ponto de vista oficial, o bispo Rudal era uma figura marginalizada, agindo sem autorização. O Vaticano jamais endossou formalmente as Red Lines. Mas tem uma grande questão, porque os documentos revelados pelo pesquisador argentino Hugo Gonin em 2003 mostram que em março de 1946, ou seja, apenas um ano ali depois do final da guerra, o cardeal argentino Antônio Catiano e o cardeal francês Eugène Thiressin, da Cúria Romana, se reuniram especificamente para discutir a admissão de colaboradores nazistas na Argentina, né? São cardeais, né? Esses homens têm mandato da Cúria, né? Então não eram padres pequenos, né? Eles não estavam à margem, eles eram autoridades da igreja, né? Há também o depoimento do Monsenhor Calbaia. Ele era um colaborador ali menor dessa rede, né? E ele era o diretor da Caritas Internacional em Roma, uma das maiores organizações humanitárias católicas. Então, em entrevista à jornalista Gita Serenier, no ano de 1970, Bayer declara, né, explicitamente que ele e Rutal ajudaram os nazis a ir para a América do Sul com apoio do Vaticano e que o próprio Papa teria fornecido dinheiro para essa operação.
a gente não pode também julgar e garantir a veracidade disso, porque os homens são falhos. Será que ele também, com raiva da igreja ou alguma questão pessoal, não acusou o Papa indevidamente? Bom, fica a questão, mas assim, tudo indica que, né, com essa declaração, né, o que a igreja fez, né, quando as operações já começaram a vir à tona, esse é o problema, né. Em 1952, os aliados, né, vão pressionar ali o Vaticano, né, e o que o Vaticano vai decidir? Ele vai aposentar o bispo. Então ele se retira para Grottaferrata, nos arredores de Roma. Não vai ter processo canônico, não vai ter investigação, não vai ter condenação pública. Ele simplesmente foi removido de circulação. Isso discretamente para não gerar um escândalo na igreja, né? As memórias de Rutal foram publicadas em 1976, 13 anos após a sua morte. Essas memórias ele descrevia incrivelmente suas ações com orgulho, né? E o problema aí é que a igreja não emitiu nenhuma resposta. Em 1998, o documento do Vaticano Nós Nos Lembramos, né, que é uma reflexão sobre a Shoah, foi amplamente criticado por historiadores como vago e insuficiente. No ano de 2000 houve a questão do perdão que o Papa João Paulo II pede pelos pecados históricos cometidos pela igreja em uma declaração bem ampla, mas particularmente ou curiosamente ele não faz nenhuma menção ao caso do bispo que criou as rotas de fuga dos nazistas. Bom, Alois Rudal morreu em 13 de maio de 1963 em Roma aos 77 anos, sem julgamento, sem punição formal, nada além de sua aposentadoria compulsória em 1952. Né? E morreu assim, como morreu, acreditando que havia feito a coisa certa. A historiografia costuma chamar o bispo de o bispo marrom, né? Pela sua adesão ali ao ideal nazista. Outros historiadores analisam como um homem com profundas contradições, né? Ele era um anticomunista fervoroso que via nos nazistas os guardiões da civilização cristã contra o bolchevismo soviético. Um homem de fé que tornou a fé cúmplice do crime. Sua motivação talvez tenha sido complexa, mas não há justificativa sobre isso, né? Ele tinha sim uma simpatia ideológica pelo nazista, e o seu próprio livro lá de 1937 prova isso, né? Ele era um anticomunista obsessivo, né? Isso era comum no catolicismo conservador da época. Então havia talvez o ressentimento de um homem que nunca foi reconhecido como merecia. Ele era um homem ressentido, mas isso jamais vai justificar esse tipo de ação, né? Os criminosos que ele ajudou, a maioria nunca foi julgada, né? Os que foram capturados como Eichmann, Stangl e Priebeck devem sua captura não aos governos ou à igreja, mas a indivíduos, né, como Simon Wiesenthal e os agentes do Mossad e jornalistas que não deixaram esse tema ficar escondido, né? Então essa história nos confronta com uma pergunta que não tem nunca uma resposta fácil, né? Como é que uma instituição dedicada à compaixão, perdão, salvação de almas pôde permitir que isso, mesmo nos seus calabouços, acontecesse, né? Agiu por omissão, né? Instrumentalizado ali para salvar homens que causaram sofrimento a milhões. Então a resposta provavelmente está no que o caso Rudal revela sobre a natureza humana dentro de qualquer instituição. Coisas como ideologia, como medo, oportunismo, né? E a capacidade humana de convencer de que o indefensável é necessário, né? Que o criminoso é na verdade um refugiado, que o algoz é de alguma forma uma vítima, né? Então a porta que o Rudal ali abriu em Roma naquele verão lá de 1947 não é apenas a porta de um apartamento episcopal, é a porta da impunidade que durou décadas, e o custo dessa impunidade foi pago como sempre pelos que já haviam pago tudo, as vítimas. Bem, este é o episódio número 59, e isso é a história das religiões. Não é a história apenas de santos, de grandes feitos, né? Mas também a história daqueles que falharam miseravelmente contra a humanidade.
Fontes para isso, a carta de Ruddau a Perón em 31 de agosto de 1948, você pode pesquisar, né? Documentos do governo argentino, né? Trazidos à tona pelo jornalista Hugo Gorin em 2003, né? O depoimento do Monsenhor Karl Bayer e da jornalista Gita Sereni nos anos 70 e arquivos do Departamento do Estado americano. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio e, se puder, comente e compartilhe. Até a próxima.